Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 23. A Esmeralda e o Camafeu. Dona Carolina passou uma noite cheia de pena e de cuidados, porém já menos ciumenta e despeitada. A boa avó livrou-a desses tormentos. Na hora do chá, fazendo com habilidade e destreza cair a conversação sobre o estudante amado, disse: Aquele interessante moço, Carolina, parece pagar-nos bem a amizade que lhe temos. Não entendes assim? Minha avó, eu não sei. Dize sempre, pensarás acaso de maneira diversa? A menina hesitou um instante e depois respondeu: Se ele pagasse bem, teria vindo domingo. Eis uma injustiça, Carolina. Desde sábado à noite que Augusto está na cama, prostrado por uma enfermidade cruel. Doente? Exclamou a linda moreninha, extremamente comovida. Doente? Em perigo? Graças a Deus, há 2 dias ficou livre dele. Hoje já pôde chegar à janela, assim me mandou dizer Felipe. Pobre moço, se não fosse isso, teria vindo ver-nos. E pôs todos os antigos sentimentos de ciúme e temor da inconstância do amante se trocaram por ansiosas inquietações a respeito de sua moléstia. No dia seguinte, ao amanhecer, a amorosa menina despertou e, buscando o toucador, há uma semana esquecido, dividiu seus cabelos nas 2 costumadas belas tranças, que tanto gostava de fazer ondear pelas espáduas, vestiu o estimado vestido branco e correu para o rochedo. Eu me alinhei, pensava ela, porque, enfim, hoje é domingo, e talvez... Como ontem já pôde chegar à janela, talvez consiga com algum esforço vir ver-me. E quando o sol começou a refletir seus raios sobre o liso espelho do mar, ela principiou também a cantar sua balada. Eu tenho 15 anos e sou morena e linda. Mas como por encanto, no instante mesmo em que ela dizia no seu canto, lá vem sua piroga cortando leve os mares, um lindo batelão apareceu ao longe, voando com asa entumecida para a ilha. Com força e comoção desusadas, bateu o coração a Dona Carolina, que calou-se para só empregar no batel que vinha atentas vistas, cheias de amor e de esperança. Era o batel suspirado. Quando o ligeiro barquinho se aproximou suficientemente, a bela moreninha distinguiu dentro dele Augusto, sentado junto de um respeitável ancião a quem não pôde conhecer. Então ela, vendo que chegavam à praia, fingiu não tê-lo sentido e continuou sua balada. Enfim, abica a praia, enfim, salta apressado. Augusto, com efeito, saltava nesse momento fora do batel e depois deu a mão a seu pai, para ajudá-lo a desembarcar. E Dona Carolina, que ainda não mostrava dar fé deles, prosseguiu seu canto até que, quando dizia: Quando há dele correr, somente para me ver, sentiu que Augusto corria para ela. Prazer imenso inundava a alma da menina para que possa ser descrito. Como todos prevêem, a balada foi nessa estrofe interrompida e Dona Carolina, aceitando o abraço do estudante, desceu do rochedo e foi cumprimentar o pai dele. Ambos os amantes compreenderam o que queria dizer a palidez de seus semblantes e os vestígios de um padecer de 8 dias. Guardaram silêncio. Não tiveram uma palavra para pronunciar. Tiveram só olhares para trocar
e suspiros a verter. E para que mais? A senhora Dona Ana recebeu com sua acostumada afabilidade o pai de Augusto e abraçou a este com ternura. Ao servir-se o almoço, ela lhe perguntou: por que não veio meu neto? Ficou para vir mais tarde, com os nossos 2 amigos Leopoldo e Fabrício. Então teremos um excelente dia. Eu o espero. 1 hora depois, o pai de Augusto e a senhora Dona Ana conferenciavam a sós e os 2 namorados achavam-se defronte um do outro no vão de uma janela. E eles continuavam no silêncio, mas olhavam-se com fogo. Augusto parecia querer comunicar alguma coisa bem extraordinária à sua interessante amada, porém sempre estremecia ao entreabrir os lábios. E Dona Carolina, cônscia já de sua fraqueza, e como lembrando-se dos pesares que tinha sofrido, não sabia mais servir-se de seus sorrisos com a malícia do tempo da liberdade, e mostrava-se esquecida de seu viver de alegrias e travessuras. Alguma grande resolução obrigava o moço a estar silencioso, como tremendo pelo êxito dela. No fim de muito tempo, eles haviam conseguido dizer-se: o mar está bem manso, o dia está sereno. Felizmente para eles, a senhora Dona Ana os convidou a entrar no gabinete. Augusto para aí se dirigiu tremendo, Dona Carolina curiosa. Quando eles se sentaram, o ancião falou: Augusto, eu acabo de obter desta respeitável senhora a honra de te julgar digno de pretenderes a mão de sua linda neta. Agora resta que alcances o sim da interessante pessoa que amas. Fala. Tanto Dona Carolina como o pobre estudante ficaram cor de nácar. Houve bons 5 minutos de silêncio. O pai de Augusto instou para que ele falasse. E o bom do rapaz não fez mais que olhar para a moça com ternura, abrir a boca e fechá-la de novo sem dizer palavra. A senhora Dona Ana tomou então a palavra e disse, sorrindo-se: enfim, é necessário que os ajudemos. Carolina, o senhor Augusto te ama e te quer para sua esposa. Tu que dizes? Nem palavra. Foi preciso que se repetisse pela 3ª vez a pergunta para que a menina, sem levantar a cabeça, murmurasse apenas: minha avó, eu não sei. Pois creio que ninguém melhor que tu poderá saber. Desejas que eu responda em teu nome? A bela moreninha pensou um momento. Não pôde vencer-se. Sorriu-se como se sorria antes e, erguendo a cabeça, disse: eu rogo que daqui a meia hora se vá receber a minha resposta na gruta do jardim. Quererás consultar a fonte? Pois bem, iremos. Dona Carolina saiu com o ar meio acanhado e meio maligno. Passados alguns instantes, a senhora Dona Ana, como quem estava certa do resultado da meia hora de reflexão, e já por tal podia gracejar com os noivos, disse a Augusto: o senhor não quer refletir também no jardim? O estudante não esperou segundo conselho e para logo dirigiu-se à gruta. Dona Carolina estava sentada no banco de relva e seu rosto, sem poder ocultar a comoção e o pejo que lhe produziu o objeto de que se tratava, tinha, contudo, retomado o antigo verniz de prazer e malícia. Vendo entrar o moço, disse: eu creio que ainda se não passou meia hora. Ah, podia eu esperar tanto tempo? Acaso veio perguntar-me alguma coisa? Não, minha senhora, eu só venho ouvir a minha sentença. Então, pede-me para ser sua esposa? A senhora o ouviu há pouco. Pois bem, senhor Augusto,
Veja como verificou o prognóstico que fiz do seu futuro. Não se lembra que aqui mesmo lhe disse que não longe estava o dia em que o senhor havia de esquecer sua mulher? Mas eu nunca fui casado, murmurou o estudante. Oh, isso é uma recomendação contra a sua constância. E quem tem culpa de tudo, senhora? Muito a tempo, ainda me lança em rosto a parte que tenho na sua infidelidade, pois eu emendarei a mão agora. O senhor há de cumprir a palavra que deu há 7 anos. Augusto recuou 2 passos. O senhor é um moço honrado, continuou a cruel moreninha, e, portanto, cumprirá a palavra que deu e só casará com a sua desposada antiga. Oh, agora já é impossível. Ela deve ser uma bonita moça. Teria razão de queixar-se contra mim se eu roubasse um coração que lhe pertence, até por direito de antiguidade. Ora, eu, apesar de ser travessa, não sou má, e, portanto, o senhor só será esposo dessa menina. Jamais! Juro-lhe que há de sê-lo. E quem me poderá obrigar? Eu, pedindo. A senhora? E a honra mandando. Para quê, pois animou o amor que pela senhora sinto? Para satisfazer as minhas vaidades de moça, somente para isso. Eu o ouvi gabar-se de que nenhuma mulher seria capaz de conservá-lo em amoroso enleio por mais de 3 dias, e desejei vingar a injúria feita ao meu sexo. Confesso que trabalhei por prendê-lo, fiz talvez mais do que devia, só para ter a glória de perguntar-lhe uma vez como agora o faço. Então, senhor, quem venceu, o homem ou a mulher? Foi a beleza. Porém, já passou o tempo do galanteio, e eu devo lembrar-lhe o dever que com a paixão esquece. Escute, na idade de 13 anos, o senhor amou uma linda e travessa menina que contava apenas 7. Já a senhora, em outra ocasião, me disse isso mesmo. Junto ao leito de um moribundo, jurou que havia de amá-la para sempre. Foi um juramento de criança. Embora foi um juramento, trocou com ela aí mesmo prendas de amor, e quando a menina lhe apresentara que recebeu e lhe pedira que lhe ofereceu e o senhor aceitou? Ah, senhora! Quando o velho moribundo, dando-lhe o breve de cor branca, disse: tomai este breve, cuja cor exprime a candura da alma daquela menina, ele contém o vosso camafeu. Se tendes bastante força para ser constante e amar para sempre aquele belo anjo, dai-lhe para que ela o guarde com desvelo. Por que deu o senhor o breve à menina? Porque eu era um louco, uma criança. E nem ao menos se lembra de que o velho disse com voz inspirada: Deus paga sempre a esmola que se dá ao pobre. Lá no fundo vós o sentireis? Não tem o senhor esperança de ver realizar-se essa bela profecia? Não se lembra de ouvi-la? Pois ela soou bem docemente no meu coração quando, às escondidas, a escutei repetida nesta gruta por seus lábios. Oh, mas por que Deus não me prendeu a essa menina nos laços indissolúveis antes que eu visse o lindo anjo desta ilha? E como, senhor, posso eu acreditar nos seus protestos de ternura e constância, se já o vejo faltar à fé a uma outra? Senhor, o que foi que prometeu há 7 anos passados? Então, eu não pensava no que fazia. E agora pensa no que quer fazer? Penso que sou um desgraçado, um louco. Penso que é uma barbaridade inqualificável que, enquanto eu padeço e sofro 1000 torturas, deixe a senhora brincar nos seus lábios o sorriso com que costuma encantar para matar. Acabe! Penso que devo fugir para sempre desta ilha fatal,
deixar aquela cidade detestável, abandonar esta terra de minha pátria, onde não posso ser outra vez feliz. Penso que a lembrança do meu passado faz a minha desgraça, que o presente me enlouquece, me mata, que o futuro... já não haverá futuro para mim. Adeus, senhora. Então, parte. E para sempre. Dona Carolina deixou cair uma lágrima e falou ainda, mas com voz fraca e trêmula. Sim, deve partir. Vá. Talvez encontre aquela a quem jurou amor eterno. Ah, senhor, nunca lhe seja perjuro. Se eu encontrasse... Então, que faria? Atirar-me-ia a seus pés, abraçar-me-ia com eles e lhe diria: Perdoai-me, senhora, eu já não posso ser vosso esposo. Tomai a prenda que me deste. E o infeliz amante arrancou debaixo da camisa um breve que convulsivamente apertou na mão. O breve verde! Exclamou Dona Carolina. O breve que contém a esmeralda. Eu lhe diria, continuou Augusto, recebei este breve que já não devo conservar, porque eu amo outra que não sois vós, que é mais bela e mais cruel do que vós. A cena se estava tornando patética. Ambos choravam e só passados alguns instantes, a inexplicável moreninha pôde falar e responder ao triste estudante. Pois bem, disse, vá ter com a sua desposada. Repita-lhe o que acaba de dizer, e se ela ceder, se perdoar, volte que eu serei sua esposa. Sim, eu corro, mas, meu Deus, onde poderei achar essa moça a quem não tornei a ver nem poderei conhecer? Onde, meu Deus, onde? E tornou a deixar correr o pranto por um momento suspendido. Espere, tornou Dona Carolina, escute, senhor. Houve um dia, quando a minha mãe era viva, em que eu também socorri um velho moribundo. Como o senhor e a sua camarada, matei a fome de sua família e cobri a nudez de seus filhos. Em sinal de reconhecimento, também este velho me fez um presente. Deu-me uma relíquia milagrosa que, asseverou-me ele, tem o poder uma vez na vida de quem a possui de dar o que se deseja. Eu cozi essa relíquia dentro de um breve. Ainda não lhe pedi coisa alguma, mas trago-a sempre comigo. Eu lhe acedo. Tome o breve, descosa-o, tire a relíquia e à mercê dela encontre sua antiga amada. Obtenha o seu perdão e me terá por esposa. Isto tudo me parece um sonho, respondeu Augusto. Porém, dê-me esse breve. A menina, com efeito, entregou o breve ao estudante, que começou a descosê-lo precipitadamente. Aquela relíquia, que se dizia milagrosa, era sua última esperança. E semelhante ao náufrago que no derradeiro extremo se agarra à mais leve tábua, ele se abraçava com ela. Só falta a derradeira capa do breve. Ei-la que cede e se descose. Salta uma pedra, e Augusto, entusiasmado e como delirante, cai aos pés de Dona Carolina exclamando: O meu camafeu! O meu camafeu! A senhora Dona Ana e o pai de Augusto entram nesse instante na gruta e encontram o feliz e fervoroso amante de joelhos a dar 1000 beijos nos pés da linda menina, que também por sua parte chorava de prazer. Que loucura é esta? Perguntou a senhora Dona Ana. Achei minha mulher, bradava Augusto. Encontrei minha mulher. Que quer dizer isto, Carolina? Ah, minha boa avó, respondeu a travessa moreninha ingenuamente. Nós éramos conhecidos antigos. Epílogo.
A chegada de Felipe, Fabrício e Leopoldo veio dar mais viveza ao prazer que reinava na gruta. O projeto de casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um mistério para eles, tendo sido como foi, elaborado por Felipe, de acordo com o pai do noivo, que fizera a proposta, e com o velho amigo, que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a senhora Dona Ana. E, portanto, o tempo que se gastaria em explicações passou-se em abraços. Muito bem, disse por fim Felipe. Quem pôs o fogo ao pé da pólvora fui eu, que obriguei Augusto a vir passar o dia de Santana conosco. Então estás arrependido? Não, por certo, apesar de me roubares minha irmã. Finalmente, para este tesouro sempre teria de haver um ladrão. Ainda bem que foste tu que o ganhaste. Mas meu maninho, ele perdeu ganhando. Como? Estamos no dia 20 de agosto, um mês. É verdade, um mês, exclamou Felipe. Um mês, gritaram Fabrício e Leopoldo. Eu não entendo isto, disse a senhora Dona Ana. Minha boa avó, acudiu a noiva, isto quer dizer que finalmente está presa a borboleta. Minha boa avó, exclamou Felipe, isto quer dizer que Augusto deve-me um romance. Já está pronto, respondeu o noivo. Como se intitula? A Moreninha. A Moreninha, informações e vocabulários referentes aos capítulos 18 a 23. Capítulo 21. Deveria estar altaneiro. Deveria estar nas alturas. Lábios virginais e nacarados. Nacarados significam rosados ou avermelhados, que vem de nácar, que é o revestimento interno das conchas, que tem coloração rosada. Doces enleios, doces confusões, doces embaraços. Fruía de antemão o termo agradecimento com que contava. Fruir tem a ver com desfrutar, gozar, utilizar-se de alguma coisa. Então, Augusto, ele estava contando que viria um agradecimento por parte de Carolina. É um número extraordinário de bugiarias, um número extraordinário de coisas sem valor, de bugigangas. Quanta parvoíce há neste mundo. Parvoíce é a qualidade de tolo, é tolice. Quanta tolice, quanta idiotice. O amor seria capaz de obrigar um coxo a brincar o tempo será, a um surdo o companheiro o companhão, e a um cego o procura quem te deu. Essas brincadeiras mencionadas em A Moreninha eram jogos de salão populares do século XIX que envolviam interação social e muitas vezes prendas, penalidades ou tarefas cômicas para os perdedores. Elas serviam como pretexto para o flerte entre moças e rapazes. Sobre as brincadeiras, o tempo será. Ela era uma brincadeira de previsões ou adivinhações. Os participantes faziam perguntas sobre o futuro amoroso ou eventos que estavam por vir. Por exemplo, o tempo será bom ou mau para mim? E um oráculo, geralmente uma das moças mais espirituosas, que dava respostas enigmáticas ou humorísticas. Era uma forma leve de discutir expectativas e sentimentos entre os jovens. Companheiro-companhão. Também era conhecido como companheiros. Este jogo envolvia um participante que se afastava ou fechava os olhos enquanto os outros escolhiam um objeto ou pessoa para ser o companheiro. Ao retornar, o participante fazia perguntas para adivinhar quem era o companheiro
recebendo dicas que muitas vezes brincavam com as relações entre os presentes. Se errasse, pagava uma prenda. Procura quem te deu. Esta é a descrição do jogo conhecido como passa-anel ou variações do mesmo. Os participantes sentam-se com as mãos fechadas. Uma pessoa, que vai ser o mestre, passa de mão em mão um objeto pequeno, como um anel ou moeda, para o outro participante que o esconde. O mestre então pergunta a uma pessoa na roda: procura quem te deu? E essa pessoa deve adivinhar quem recebeu o objeto. Se a pessoa adivinhasse corretamente, ela trocava de lugar com quem havia recebido o objeto. Se errasse, pagava uma prenda. Capítulo 22. Muitos pontos que ultimamente tinha dado nas aulas. Esta frase faz referência a um comportamento inusitado de Augusto, que estudava muito e tudo mais, né? Significa que ele havia se destacado de forma negativa ou durante as aulas, ou seja, estava tirando notas ruins, não estava aproveitando as aulas. Por quê? Porque estava apaixonado. Estão no fogo, viste linguiça? É uma expressão antiga, linguagem coloquial, que descrevia pessoas que se apressavam demasiadamente ou que tiravam conclusões precipitadas sobre alguma coisa que mal conheciam. Escarapela, esperneia, escabuja. Escarapela se descabela. Escabuja é que se agita, que se debate. Também pode ser espernear, mas como já tem um verbo na frase que é esperneia, nesse caso é que está se agitando com braços e tudo mais. Agadanha-se logo no coração da gente. Agadanhar é como ferir ou arranhar encravando as unhas numa pessoa, por exemplo. Então, nesse caso, é quando crava-se logo no coração da gente, de forma profunda. Cravar algo de forma profunda. Violenta exacerbação, violenta irritação. Derramou em seu coração todo esse fel. Derramou em seu coração todo o seu amargor, rancor, ódio. Umbrando favônio, umbrando alento. Divertem-se com suas momices, divertem-se com suas caretas. Voltou para casa arrufada, voltou para casa aborrecida. Que produzisse também agastados arrufos, que produzisse também desentendimentos passageiros. Pruído de canelas, coceiras irritantes da canela. Capítulo 23. Voando com asa entumecida. Aqui, entumecida é cheio, mas também pode fazer referência a voando com asa de anjo. Enfim, a bica à praia, enfim, a porta na praia. Amoroso enleio, é amoroso encantamento. Livro A Moreninha, perguntas referentes aos capítulos 18 a 23 e epílogo. Primeira pergunta. No capítulo 18, o que ocorre na gruta e como esse momento contribui para o desenvolvimento da relação entre Augusto e Carolina? Livro A Moreninha, perguntas referentes aos capítulos 18 a 23 e epílogo. Segunda pergunta. Por que podemos considerar que o primeiro domingo, capítulo 20, foi significativo para Augusto e Carolina? Comente.
Livro A Moreninha, perguntas referentes aos capítulos 18 a 23 e epílogo. Terceira pergunta. De que modo a cena das bonecas revela aspectos importantes da personalidade de Carolina? Explique. Livro A Moreninha, perguntas referentes aos capítulos 18 a 23 e epílogo. Quarta pergunta. Como o castigo imposto pelo pai de Augusto reflete o conflito entre o dever social e os desejos pessoais e de que forma isso intensifica o sofrimento do personagem no capítulo 22?